Reabre na próxima semana o prazo para novas candidaturas ao programa Apoiar, o mecanismo de ajudas a fundo perdido destinado às empresas mais afetadas pela paragem durante a pandemia. O apoio vai ser alargado a mais áreas de atividade, com novas regras e há um aumento do valor máximo da ajuda. Desde novembro já foram validados 47 mil pedidos de ajuda a este mecanismo. As novas candidaturas começam na próxima semana, em data ainda a anunciar pelo Governo. Em estúdio está connosco Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados. Boa tarde, obrigada pela presença. Estes programas de apoio, não só este programa Apoiar, mas outros que têm existido desde que há um ano estamos a viver esta paragem por causa da pandemia, estes programas de apoio têm efetivamente chegado a quem deles precisa ou, passado o ano de estarmos a viver nestas condições de exceção, ainda não foram tiradas muitas lições? Muito boa tarde, muito obrigada por estar aqui. Eu acho que ainda não foram tiradas muitas lições. Nós, neste momento, estamos com muitos dos apoios que já deviam ter chegado às empresas ainda a não chegarem e ainda a não terem sido pagos. Por exemplo, nós no dia 9 de dezembro tivemos anunciados pelo Ministro da Economia um dos grandes apoios, que era o apoiar rendas, e ele ainda não começou a ser pago neste momento, espera-se que seja até ao final deste mês. Por isso eu espero que este próximo apoiar, que vai começar, mas que ainda não temos legislação, e é preciso que se diga isso, a legislação ainda não foi publicada, portanto é expectável que seja na próxima semana, mas ainda não temos dados concretos, nem de como é que vai funcionar. Na prática, deixe-me perguntar-lhe, o Governo já veio por diversas vezes anunciar os apoios, o valor deles, depois diz quando é que já foi dada a ordem para serem pagos, mas eles depois demoram a chegar. Demoram muito tempo a chegar. E isso é aquilo que mais tem prejudicado a aplicação prática e as necessidades que as empresas têm, porque eu acho que os apoios são muito bons e há uma vontade enorme do Governo em ajudar as empresas. No conjunto dos apoios, os apoios são muito bons, só que não chegam nas alturas certas. Principalmente este o Apoiar, que foi um grande apoio, muito importante para as empresas dos setores mais afetados, demorou demasiado tempo a chegar. E quando em janeiro se verificou um agravamento do estado da pandemia e a necessidade de um confinamento, deviam ter sido revistas, a rapidez devia ter sido revista e acelerada a forma como estes apoios deveriam ter chegado às empresas nessa altura. E estando nós neste regime de exceção, o que é que, no seu entender, pode explicar esse atraso? São os mecanismos burocráticos deste país, que já estamos habituados, muito difíceis. Os contabilistas certificados são os intermediários neste processo e, portanto, eu diria que desde o princípio da pandemia há um ano já submeteram mais de 2 milhões de pedidos para empresas, no total, entre Segurança Social, pedidos dos apoios, layoff simplificado, etc. E o Apoiar são 2 milhões. É muita coisa, portanto, o mecanismo do parte do Estado não reage de forma tão rápida como seria expectável. E isso é que tem prejudicado um pouco, porque os apoios realmente em conjunto e no esforço que tem sido feito são realmente muito bons, mas pecam por chegar mais tarde do que deveriam e com uma rapidez que deixa, com uma falta de rapidez que deixa a expectativa dos empresários defraudada. E isso, de facto, tem sido o ponto negativo destes apoios. Não há dúvida que um ano após a pandemia o país está mais pobre, o mundo está mais pobre, porque não é só Portugal. Todos estamos um bocadinho mais pobres, mas o esforço dos apoios que têm existido, e se os apoios não existissem, as empresas e os trabalhadores estariam muito pior. E por isso estes apoios são fundamentais, mas têm que ser mais céleres. E espero que esta próxima leva de apoios tenha essa assertividade de chegar rapidamente às empresas. Os empresários estão numa altura muito difícil. Eu diria que se calhar mais difícil desde há um ano, porque realmente já são muitos meses acumulados e, aliás, tiveram mais tempo fechados agora do que tiveram na pandemia muitos meses acumulados e com a mesma ou até maior incerteza. E com a maior incerteza, porque nesta altura eu acho que os empresários estão com uma vontade enorme de abrir, nomeadamente a restauração, turismo, hotelaria. Vimos hoje o Sr. Primeiro-Ministro pedir e bem que não se deixem entusiasmar pelo bom tempo. E é um facto. E aos empresários que tanto têm sofrido com isso, é muito importante que também não tenham pressas em abrir, porque senão voltamos todos para casa. E depois as consequências serão muito piores. Ainda há muito poucos portugueses vacinados e, portanto, não estamos livres da pandemia. Estamos todos cansados, estamos todos fartos, estamos todos com necessidades financeiras, mas o Covid não está farto.
de tudo isto. E, portanto, não nos vai largar tão depressa, nem nos vai largar como gostaríamos. E essa incerteza é uma realidade, mas é uma realidade também que tem de nos trazer muita precaução naquilo que é a abertura. Claro que não faturar durante 2 meses e meio é desesperante para qualquer empresa, claro que sim. Mas tem que haver uma abertura gradual e com muita responsabilidade. A Secretária de Estado do Turismo, a propósito da perda de postos de trabalho, que foram milhares no turismo e na restauração neste último ano, veio dizer que está muito confiante em relação à retoma com o fim do confinamento, quando chegarmos à última fase. Pergunto se os associados também têm esta perspectiva tão otimista como o Governo. Sim, eu acho que quando existir essa fase, acho que estamos todos com uma atitude otimista, porque nós estávamos no início da pandemia, janeiro, não é? Com a perspectiva do melhor ano em termos de turismo, em termos económicos para Portugal. Simplesmente a pandemia parou tudo. Quando for permitida uma normalidade na nossa vida, eu acho que sim, que vamos ter uma capacidade enorme de aumentar os negócios, das empresas faturarem, das empresas crescerem, e isso existe. O problema é que ainda estamos longe desse momento. E isso que era uma expectativa que existia para este verão e que pode existir alguma pequena abertura, não será a abertura que era expectável já para este verão. Acho que todos temos que ter um bocadinho de consciência disso, que vamos viver de forma um bocadinho artificial, tentando, com as medidas de segurança, com as máscaras, com todos os meios que estão ao nosso dispor, tentar evitar a propagação, mas não estamos completamente seguros. Portanto, não estamos diferentes neste verão que se está a aproximar daquilo que estávamos no verão passado. Eu acho que estamos exatamente no mesmo ponto de incerteza e no mesmo ponto de preocupação, porque as vacinas ainda são muito poucas. Se as vacinas começarem a acelerar, aí sim começamos a ver a tal luz no fundo do túnel. E aí será verdade isso. Quando pudermos ter uma vida normal, eu não tenho dúvida que o nosso turismo vai disparar, que a hotelaria e a restauração não vão ter mãos a medir para tudo aquilo que aí vem, porque a necessidade do mundo inteiro circular está cada vez está a crescer e pelo facto de termos estado em confinamento aumentou consideravelmente. Portanto, isso vai acontecer. Agora, quando é que vai acontecer e até lá como é que nos vamos aguentar é que é a tal incerteza do mundo inteiro. E daqui de Portugal particularmente, das vacinas que ainda estão muito atrasadas face àquilo que gostaríamos. Paula Franco, muito obrigada pela presença no Jornal das 6. Boa tarde. Boa tarde.